Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast e hoje vamos falar sobre a evolução da estética, principalmente na região noroeste, que tô tendo a honra, né, de estar com a Sabrina aqui, que veio de Itaperuna, e ela vai contar um pouquinho para vocês da trajetória dela, de como que ela vem, o que que ela vem vendo, né, você vem acompanhando da estética, o que que mudou de um tempo para cá, você como professora também, atuante de consultório, então acho que vai ser um episódio que eles vem me pedindo, a estética é sempre pedida ali no PharmaCast, né? Então, e a evolução. Tivemos as meninas aqui, a Rafa e a Cris, mas elas contaram de modo geral, assim, o trabalho delas na estética, mas não essa questão de evolução, e elas trabalham aqui, né, no Rio, na capital. Então, trazer essa visão de outro lugar, né, da região noroeste, você não atua só em Itaperuna, você vai para Campos, isso, né, passa por tudo ali, então você tem uma visão geral. Uhum. Obrigada, viu, Sabrina, por Obrigada estar a você, aqui. Lívia. Uma honra. A honra é minha. E conta um pouquinho pra gente quem é a Sabrine, como é que é seu dia, né? Então, eu sou farmacêutica esteta, mas eu não fui sempre farmacêutica esteta, né? Quando eu formei em Juiz de Fora, e a gente formou e foi para Itaperuna para suprir um mercado que não tinha farmacêutico. Então, a gente foi para estar dentro das farmácias. Sem conhecer nada, sem parentes, sem nada. E aí, o que aconteceu? Lá, a gente teve a oportunidade de, além das drogarias, de ficar responsável por drogarias, ficar responsável também por manipulação. Eu fiquei responsável um tempinho, quase 7 anos, pela farmácia de manipulação da Unig, que é a farmácia escola. E aí, lá dentro, eu me interessei bastante pela cosmética, né? Eu já era bem interessada por isso, só que o farmacêutico, na época, ele não podia atuar como na estética, né? E aí, o que eu fui fazer? Eu fiz uma outra faculdade. Caramba! Fiz estética para poder estar atuando. Porque na época não era assim, né? Agora com pós-graduação. Isso. Na época, a farmácia não podia. Então, isso eu fiz em 2010, mais ou menos. Então, foi bem antes dessa questão da farmácia poder. E aí, de lá para frente, eu estou atuando nessa área da estética. Tenho uma empresa também, que eu dou treinamentos de aparelho, de produtos. E além da pós-graduação também, que a gente dá aula lá em Itaperuna, né? Tanto na pós de saúde estética, quanto na pós de harmonização facial também de lá. Então, assim, o que eu tenho visto, né? A evolução foi muito grande. Só dessa questão que não podia, né? Antes, só com a pós. Isso já foi uma grande evolução, um marco, né? Nossa! O farmacêutico... Na verdade, só na sua evolução, acho que eu falei trocado, que antes era tinha que ter uma outra graduação, né? E agora com pós-graduação você já consegue atuar, né? Agora a gente pode atuar com pós-graduação, né? E o que a gente tem visto? Que a área da estética, ela se atualiza demais, muito rápido, sabe? Eletroterapia, é tudo muito rápido. Eu não sei se você tem acompanhado essa evolução. Não. Hoje na ROF está tudo muito evoluído. Produtos muito evoluídos, equipamentos muito evoluídos. Então, assim, eu sou da época que a gente entrava para fazer limpeza de pele, né? Hoje em dia, o que a gente pensa quando a gente vai fazer, né, essa parte de estética da farmácia? Nunca que a gente pensa no básico. A gente entra para fazer o quê? Botox, toxina, preenchimento, né? Isso tudo. Então, foi uma evolução assim, muito, muito grande. E hoje a gente está vendo muito mais evolução. Até a parte da eletroterapia, hoje a gente tem equipamentos muito mais potentes e muito mais evoluídos, né? Hoje eu não sei se você já está ouvindo falar de um que chama endolaser. Não. Não. É um laser que a gente faz na parte interna da pessoa. Então, por dentro.
Caramba. Então, a gente consegue tratar tanto flacidez, quanto a gente consegue tratar a gordura localizada. Então, olha, uma coisa que só um cirurgião plástico poderia fazer. Hoje em dia, a gente tem capacidade de fazer. Caramba. Então, Não sabia. Evolui demais, né? E você trabalha com isso? A gente trabalha com isso. A gente trabalha desde a estética básica até a estética avançada. Uhum. E também na pós tem desde a estética básica até a estética Quando avançada. você fala da pós, é sua... É lá na Unig. Ah, sim, é onde você é Eu docente. sou professora, Aham. isso. Então, a gente faz... dá uma sequência para o Sim. aluno, porque hoje em dia a gente tem que entender que a estética não é uma coisa só. Sim. Muita gente chega para mim e fala assim: o que você faria na minha pele? Né? Pior que é verdade. Eu já fiz essa pergunta para minhas amigas. O que você faria na minha pele? Né? Às vezes é muito mais complicado do que isso, porque vem desde uma nutrição, né? Como que você nutre essa pele? Como que você... você nutre mal, mas tem quanto tempo que você faz isso na sua pele para chegar do que ela tá? Né? Será que se você começar a modificar sua nutrição agora vai ter resposta? Ou só daqui a um tempo? Né? As pessoas são muito imediatistas. Isso. Todo podcast a gente tem falado isso. Muito imediatistas. Tudo para ontem. E aí, a pessoa chega querendo se modificar em uma sessão, em 2 sessões, e não entende que tudo é uma construção, né? O que ela fez na pele dela, no organismo dela, até ela chegar até aqui onde ela está hoje, né? Então, é isso também que a gente tenta passar para os alunos, que é tudo uma construção, que a gente tem que construir uma pele bacana, um organismo bacana, para até a eletroterapia, a harmonização, tudo funcionar melhor. Porque você pensa, no organismo mal nutrido, será que vai funcionar bem? É. Se você colocar, por exemplo, um preenchimento, provavelmente não. Então, vai tudo desde o básico. Sim. Então, você viu toda essa evolução, né? Do decorrer do tempo. Quanto tempo que você se formou? Nossa. Eu me formei em 2003. Então, tem muitos anos. Então, você viu bastante coisa mudando, né? Muita evolução, porque hoje a gente sabe que tudo depende disso, né? De uma nutrição boa, tudo é uma construção. Não é nada, de hoje para amanhã você tem uma diferença. Pode ter uma diferença, mas tudo é construído. E você acha que o trabalho, quando a gente te apresentei na região noroeste, você acha que é mais difícil? Então, Por ser interior, assim, falar de beleza, né? Você acha que do que na capital, por exemplo? é um pouco mais complicado por conta até do público que a gente pega. Uhum. Entendeu? Por exemplo, a região que a gente está é uma região um pouco mais carente. Então, eu até falo, até com meu esposo, que muitas pessoas às vezes chegam, não têm condições de pagar. E dependendo do que se realmente for elevar a autoestima dela, por exemplo, um tratamento de acne, qualquer coisa assim, eu acho válido a gente fazer isso pela sociedade, fazer isso pela pessoa, sabe? Então, a estética é beleza? É. Mas é saúde. A autoestima é muito importante em todos os setores da vida, né? Importante. Que a gente pensa que a autoestima é tudo. Você estar empregado, você ter um sucesso profissional, você estar bem consigo mesmo, a saúde mental. Tudo isso é processo, né? Faz parte da autoestima. Tudo é um conjunto. E às vezes a estética é muito associada, e você viu essa evolução também. Acho que agora a gente tem melhorado bastante, mas é associado muito à futilidade, né? Isso, antes era muito associado à futilidade. E hoje em dia, até muitas pessoas ainda pensam isso. Uhum. Mas muita gente, muitos profissionais já abriram a cabeça. E isso é muito interessante, sabe? Porque o que aquilo faz nessa pessoa, com a autoestima dela, né? E que atrapalha ela em várias coisas. Sim. Então, aí a gente tem que pensar exatamente nisso. Para essa pessoa é muito importante. E aí, a gente falando lá do meu local de trabalho, né? Da minha região, é uma região um pouco mais carente,
Então, assim, a gente tem um pouco mais de pessoas com poder aquisitivo menor, né? Você tem que meio que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. E a gente tem profissionais que buscam tudo em grandes centros, né? Que acham que é tudo bom em grandes centros. Também tem isso. Que desvaloriza né? aquele profissional que está ali. Exatamente. Oferecendo um serviço tão bom quanto o outro, né? Sim. Tanto pessoas quanto o próprio profissional, que seria o aluno, né? Também faz isso. Caramba. Você vê isso muito lá, né? Não, a gente vê demais. E assim, dos dois lados, né? Porque você está na sala de aula e está no consultório. Uhum. E hoje, assim, o que você... Ou você acha que um tem que estar... Para você ser uma boa professora, você precisa estar atuante ali no consultório? Você acha que isso influencia? Eu acho que influencia muito. Muito, né? Eu vejo muita diferença no professor que tem atuação clínica. As meninas também tinham. Elas, né, eu observei assim, a desenvoltura delas na sala de aula é diferente, porque elas trabalham ali, né? O tempo todo no consultório. Sim. Eu conheço professores que não têm vivência clínica e professores que têm vivência clínica. Diferente, né? Nossa, é totalmente diferente. E assim, e na área da estética ainda é mais assim, gritante, porque é uma área que tem total evolução o tempo inteiro, não para, né? E em um período de um ano você viu milhares, né? Nossa! Você está falando de um dia? Imagina, né? Um ano. Uhum. E o dia a dia, assim, você falou também do lado da clínica. Então, você tem esse lado empreendedora também. Tem. E isso também teve que evoluir junto, né? Teve. Questões de equipamento, não sei, não entendo nada da área de vocês. Então, o que aconteceu comigo? Assim, eu vou te contar a minha história específica, né? Como eu não entrei exatamente na estética primeiro, eu fui primeiro para a área de drogaria, fiz pós-graduação em homeopatia, depois eu fiz pós-graduação em farmácia magistral, depois que eu fui começar a ir para esse lado da estética. Então, assim, eu vejo uma evolução, até na minha vida de empreendedora, por conta da empresa também, eu comecei muito crua. Eu falo que eu fiz muitas doações, vamos dizer assim, que a gente não é para fazer, né? Mas por erros, né? Eu errei no início várias vezes, não errei por procedimento, nada disso, mas na parte financeira, né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Sim. A gente está atendendo, a gente é empreendedor. Sim. E a gente não aprende isso, né? Não se prepara para isso. Na faculdade não tem. Não. E eu perdi muito dinheiro, tá? De tentar. Nesse aprendizado aí. Perdi muito dinheiro. Mas hoje em dia, eu acho que deu para aprender o carinho. Mas é assim mesmo, né? A trajetória. Eu acho que falta muito isso na graduação, né? A gente ter o empreendedorismo. Sim. Porque a gente caminha para isso, né? A gente não sabe, a gente vai fazendo ali sem saber. Vai dando cabeçada, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, como a gente não teve nada na graduação, o que acontece é que chega na parte toda contábil, você não sabe nada. Aí você tem que acreditar, né? E acaba que você, às vezes, perde dinheiro, não tem jeito, né? Mas, enfim, a minha evolução quanto a empresária foi grande, né? Até chegar hoje, também tantos anos, tinha que ser, né? Mas a evolução também da clínica foi muito grande, tá? Porque a gente começou com equipamentos básicos. Então, a gente começou com, por exemplo, uma alta frequência para limpeza de pele. A gente começou com eu vou falar alguns equipamentos aqui. Claro. Mas qualquer coisa você me para. Um aparelho de corrente. A gente começou com coisas mais básicas. E que mesmo básicos são caros, utensílios caros. São caros. Tudo na Aparelhos estética. de estética são caros. E aí, hoje, a gente tem até do básico, né? Que é tudo de limpeza de pele, até, por exemplo, um HIFU, que é um ultrassom micro e macrofocado que está sendo muito utilizado hoje, né? Para a questão de flacidez de pele e tudo. Então, Crio, né? Que também... Essa eu sei que você sabe. Essa aí eu sei. Então, também são aparelhos caros e que você vê que antes não tinha,
E que hoje a gente tem tantos estudos na área, que a gente teve tanta evolução, que a gente criou aparelhos que, assim, que têm resultados excelentes, tá? E que a gente, como farmacêutico, a gente não precisa só ficar olhando para harmonização facial. Tem tanta coisa na área para a gente olhar, né? Muitos alunos, depois que eles passam pela Sim. pós, eles falam assim, não quero harmonização mais não. Eu vou para o outro lado, eu vou para o lado da eletro, porque tem muita E dentro da área estética tem diversidade. muitas áreas diferentes para trabalhar. Sim, tem o corporal, facial, capilar, tem várias coisas que a gente pode trabalhar. E dentro, por exemplo, no facial, tem vários equipamentos que você pode estar trabalhando. Então, dá para a gente fazer um trabalho bem completo. E assim, hoje, a gente falando de evolução, né? O que que te marcou nesse seu período de formada, assim, uma coisa que você viu muito diferente, que você viu que foi um diferencial para a profissão, para a área? O que me marcou, eu acho que o que me marca todo dia, é como as tecnologias surgem rápido, sabe? Às vezes, num período de 6 meses, surge uma tecnologia que você nem imaginaria que poderia surgir, sabe? Que antes você só pensaria numa área médica utilizando. E uma assim que você trabalhe, que você goste mais dessas tecnologias? Tem, a radiofrequência é muito boa, tem ultrassom. Radiofrequência seria para facial? Então, a radiofrequência, ela trabalha tanto com facial quanto com corporal. Sim. Aí trabalha com firmeza de pele, né? Estímulo de colágeno, elastina, reticulina, né? Vai estimular a fibroblasto. E trabalha também a questão de gordura localizada, celulite. Então, eu gosto bastante da radiofrequência. Mas tem vários equipamentos. E assim, não é uma receita de bolo, sabe? O que funciona para você, às vezes não funciona para uma amiga sua, que às vezes tem mais ou menos o mesmo tipo de corpo que você tem. Então, isso o farmacêutico está saindo um pouquinho na frente. Ele está sabendo fazer uma avaliação muito mais detalhada, sabe? E aí os resultados vêm. Sim. E isso você trabalha com isso, que você... Trabalho com isso tudo. E as tecnologias são muitas, né? São muitas. E hoje em dia, assim, tem aparelho que é uma tecnologia muito, muito evoluída e que a gente só conseguiria locando, né? Alugando. Caramba! Porque é tipo assim, 100 e tantos mil um aparelho. Caramba! E não tem nenhum programa de ajudar o farmacêutico com alguma coisa de financiamento, alguma coisa... Que eu saiba, não, Não, mas se né? você soubesse, me fala. Não, porque assim, o farmacêutico quer empreender nessa área, alguma coisa que facilite, né? Sim, mas que eu saiba, não. Porque assim, os aparelhos são muito caros. As minhas amigas da estética falam isso, que, né? Às vezes sai da pós-graduação, já entra sabendo, mas quando sai, que fala, meu Deus, como é que eu vou financiar tudo isso? Como eu vou... Que para até fazer o lucro para você pagar aquilo... O que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte, você vai de acordo com o que a sua perna alcança, né? Então, não tem dinheiro para fazer nada. Vai para o manual, faz massagem, faz o que você pode fazer com sua mão. Juntou um dinheirinho? Investe no básico. E depois você vai investindo no avançado. Não adianta você pegar empréstimo para fazer isso. Porque o que acontece é que eu já vi várias clínicas fechando por conta disso. Fazem um investimento altíssimo, monta aquela clínica dos sonhos, né? Só que a pessoa não sabe trabalhar aquilo ali. Então, acaba não atraindo... Até para pegar a experiência, né? Também Sim. fazendo. Acaba não atraindo o paciente suficiente, não sabe cobrar o serviço, não sabe partes básicas, sabe? Então, eu vi muita gente falindo por conta disso. E ali na região que você mora, na região noroeste, você vê essa questão de emprego na área da estética? Como que você acha que é? Agora todo mundo está indo para a área da estética, né? A bola da vez está a área da estética. Eu vejo que tem muito futuro. Sim. Tá? Futuro bem legal.
Só que a gente tem que entender, eu tenho alunos que falam isso comigo, e eu morro de rir. Sabrina, eu tô vindo para cá, para a área da estética, que eu não quero mais trabalhar tanto. Ah, meu Deus. Eu falo, tá bom. Esquece. É o horário de quê? Não, horário de almoço? Não tem. Tá? É o horário que seu paciente pode. Tá? Porque você vai deixar de fazer alguma coisa no seu paciente, que é o horário que ele pode. Geralmente pode no almoço, depois do horário de 6 horas, que é o que você... Que é o que você tem para ficar com a família, né? Ah, mas eu não quero trabalhar fim de semana. Nossa, eu acho que eu posso contar nos dedos os fins de semana que eu não trabalhei. Caramba. E quando não é trabalhando, é dando aula, é em podcast. Também. É produzindo no Instagram, né? Que você também é produtora de conteúdo digital. Também isso. Caramba. É verdade. Então, a pessoa tem a ideia de que a estética, eu vou ser dono do meu próprio negócio, vou trabalhar menos. Né? Isso. E é uma coisa super simples, super fácil. E não é. Tá. E na sala de aula, o seu feedback em relação à evolução, o que você vem vendo, assim? Então, as minhas alunas, elas têm uma evolução muito boa. Eu gosto A maioria é muito... público feminino, né? Eu falo alunos, mas eu até falo que às vezes tem maioria, outro menino, eu falo assim, você me desculpa, mas é a maioria. Na nossa profissão, né, já somos a maioria mesmo. É verdade. Na estética, então. Não, mas ali eu peço desculpa mesmo, porque tem alguns alunos, bons alunos, que evoluíram horrores. Eu nunca vi. Nossa, meninos que trabalham super bem. Quero até trazer aqui para visão deles da área, né? Como deve ser. Trabalham super bem. E legal. Assim, e eu recomendo você trazer, porque eles são pode muito me passar bons. depois. E que agarram a harmonização, não só a harmonização, mas a estética de... A harmonização foi recente, né? Ou não, eu estou errada, assim, essa questão... Porque assim... O nome sim, né? O nome é recente. O nome era o quê? Porque ele vê... A harmonização, na verdade, vem muito mais da odontologia. A odonto que criou essa questão da harmonização, né? Aí depois surgiram todas as harmonizações, né? Inclusive glútea que a gente tem agora, né? Mas eles começaram com isso. O que eu falo é o seguinte, que a harmonização pra gente é tudo. Tudo que você melhora na pele, você tá harmonizando. É porque, na verdade, então é um padrão. É porque eu acho que eu tô falando uma linguagem leiga, assim, porque o que eu vejo do padrão, a gente tava até comentando isso ainda agora, que era o rosto quadrado, né, o nariz fino, a boca. Então, isso, muita gente chama de harmonização, mas não é, no caso. Não, na padrão, verdade, né? Não sei. Na verdade, assim, ó. Isso que eu tô falando é a minha visão, sim, tá? Claro. Porque cada um tem a sua visão. Sim. A minha visão é o seguinte, que a gente harmoniza de acordo com o tipo do rosto da pessoa. Independente do que ela gosta. Eu quero um rosto quadrado, mas será que fica bem em você? Entendeu? Então, às vezes, não fica bem. Várias pessoas, às vezes, chegam lá para mim querendo fazer lábio. Eu quero um lábio da Angelina Jolie. Gente, depende. Seu rosto, cabe no seu rosto? Sim. Vai ficar bom? Né? Sim. Então, isso tudo a gente... Respeitar, né, a sua individualidade ali. A gente tem que olhar com o olho de profissional. Isso é harmonizar. Isso acabou gerando as pessoas ficaram com medo, algumas, né? Tipo, eu fico até com medo de... Porque a gente criou aquele padrão que às vezes foge muito... Às vezes a pessoa fica irreconhecível. Você olha e fala, caramba, muda totalmente. Acho que a minha opinião também, falando igual você, a minha visão é que alguns procedimentos fogem tanto, né? Às vezes a evolução é tão grande que o procedimento... A gente vai vendo um monte de tecnologia. O procedimento foge tanto que a pessoa perde a identidade. O que acontece também, às vezes... que eu vejo muito, né? Com pacientes, é assim, ó, a gente coloca, vai fazer uma boca. Fica super legal se a gente fizer com uma seringa só. Mas aí a paciente olha, ficou lindo. Mas se colocasse mais um pouquinho ia ficar melhor. Aí vem para você e pede mais um pouquinho. Aí daqui a pouquinho você coloca, fala assim, poxa, mas se ficou tão bom, com mais uma vai ficar melhor. Então, assim, quer sempre mais. Buscando uma perfeição que Isso, que às vezes não dá. E outra coisa também, e às vezes o profissional, por questões financeiras, vai fazendo. E isso é um erro.
Porque a pessoa acaba perdendo o padrão dela. Ela não tem um padrão de bocão, Sim. né? E acaba ficando feio. Por isso que um monte de gente tem medo de fazer harmonização, né? Chegam para mim A falando. gente vê muito na internet, né? Os antes e depois, a pessoa muda totalmente. Muitos desses antes e depois que são muito exagerados é por conta do paciente mesmo que Sim, quer. não é nem o profissional. Às Sim. vezes não é o profissional, às vezes é o paciente. E hoje, assim, como que a Sabrina, empreendedora, né, professora, se vê daqui a alguns anos? Lívia, trabalhando um pouco menos. Se Deus quiser. Venderam a imagem para você também que trabalharia menos se fosse para estética? Não, mas a gente trabalha muito, né? Eu me vejo assim, não... Eu falei trabalhando um pouco menos e tudo, Sim. mas é porque a gente sabe que daqui a um tempo a gente já não vai ter tanto gás para trabalhar tanto, né? Espero que demore bastante. Mas eu me vejo dando a aula do mesmo jeito e atendendo do mesmo jeito. Eu gosto muito do que eu faço. Uhum. Dá para ver, apaixonada eu pela gosto muito, muito, muito. Só que daqui a pouco vai ter novas evoluções, vão ter novas evoluções, né? E eu gosto de acompanhar. Então, eu espero que eu acompanhe essas evoluções todas. E hoje, se pudesse deixar uma mensagem para quem quer ingressar na área, para quem tem medo dessas evoluções, né? Para quem é da sua região, que vê você como uma inspiração não só na sua região, mas no estado todo. Muita gente te acompanha, né? E ficaram felizes de trazer aqui, viu? A internet é muito, né? Eu falaria, quem está gostando da área e quem quer ingressar, falaria para ir fundo, mas não esquecer que precisa de estudar muito, porque a gente não para de estudar nunca. Você chegou a ser farmacêutico, então você tem que estudar, né? E nessa área, então, da estética, a gente tem que estudar demais, a gente tem que acompanhar as evoluções, né? E não é achismo. São artigos científicos que a gente tem que acompanhar. É literatura. Isso aí. Né? Então, eu falo, vai fundo, estuda, vai atender, vai ter seus resultados, porque é uma área muito promissora, é uma área muito boa. Sim. Que eu sou apaixonada. Dá para ver. Sabrine, queria te agradecer, né, a sua presença no PharmaCast. Quero te receber mais vezes. Parabéns por ser essa profissional incrível, empresária, tudo, né? Professora e que inspira muita gente, inclusive a mim, muito feliz mesmo. A gente está marcando isso já há uns 2, 3 meses, né? Verdade. Esse encontro. E fico feliz de poder trazer você, né? E mostrar o quanto você fez a diferença. Saiu da sua estado, né? Morava em outro lugar, foi para outro, e uma região que não conhecia ninguém. É muito difícil isso, te falo com propriedade. Você chegar num lugar sem conhecer ninguém, né? Entrar numa área nova, deve ter passado muita coisa, né? Mas que todas te fortaleceram a estar aqui, né? E caminhando cada vez mais e buscando sonhos, inspirando uma leva de alunos aí, inclusive a que te indicou, viu? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte sempre. E para falar de milhares de evoluções diferentes que você tem no seu consultório, no seu trabalho. Com certeza, vou chamar. E vou marcar minha consulta. Pode deixar. Obrigada, viu, Obrigada gente? a você. Fiquem ligados nos próximos episódios do PharmaCast. Tchau, tchau.